Vamos para a palavra. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito e debaixo do céu. Então preste bem atenção. Há tempo para tudo. Você está orando pelos teus filhos, você está orando pelo teu esposo, você está orando por alguém, você está orando para que Deus te abençoe com algo. E Ele veio dizer aqui para você, há tempo para tudo. Vai chegar o tempo do teu filho buscar a Deus. Vai chegar o tempo do teu filho voltar para o caminho do Senhor. Vai chegar o tempo do teu filho ter entendimento da verdade. Continua falando da palavra de Deus. Você, louvado seja o nome do Senhor, está aí com ansiedade para que Deus apresse o tempo, não é isso? Você está aí, o tempo já está sendo abreviado, gente. Ninguém precisa mais pedir para Deus abreviar o tempo. Você já prestou atenção que nós estamos no final do ano? Você já prestou atenção que nós já estamos no final do ano? Pelo amor de Deus, gente. Um dia desse era início do ano. Hoje já estamos no final do ano, gente. Os tempos estão sendo abreviados. E o próprio Deus já está apressando o tempo. Por quê? Porque Ele sabe que você está chorando, que você está sofrendo, que você não está aguentando mais. E o próprio Deus, Ele não quer que você perda, que você se perca. Ele não quer que você... Os seres humanos é muito ansiosos. Tem pressa para casar, tem pressa... Primeira coisa, quando tá na infância, tem pressa para ser adulto. Tá na infância, aproveita a tua infância. Quando tá na juventude, já tem pressa para casar. Quando tá casado, tá com saudade lá de quando era solteiro. Não é assim? Não é assim? Você era solteiro, estava com pressa para casar. Se apressou para casar. Casou. Aí tá aí arrependido. Por que eu não fiz uma faculdade? Por que eu no primeiro me estabilizei na vida? Por que eu no primeiro não construí uma casa, cuidei de uma faculdade, tive uma profissão para sustentar minha família? Não é isso? Tá aí arrependido. Porque se apressou para casar, se apressou para se deitar com a mulher, e engravidou a mulher, né? Aí teve que casar às pressas. Casou sem casa, casou morando na casa dos pais, casou às vezes morando na casa da sogra. Não conhecia nem a sogra, né? Não sabia se ela era boa, se ela não era boa, se ela tinha Deus na vida, se ela não tinha. Aí casou, foi morar com a sogra. Pensou que não tá vivendo o que você tá vivendo. Por causa de quê? Da pressa. O que foi que Saraí fez? Se apressou para dar um filho para Abraão. E por causa da pressa dela, gerou uma maldição, não foi? Até hoje tem guerra com o povo, com essa geração da escrava, né? Com a serva. Tem guerra na geração da escrava com a geração da serva. Agar é escrava, Sara era serva. Então, pressa está levando você a viver o que você está vivendo. Não se apresse para crescer. Crescer, que eu digo, deixar de ser criança para ser adulto. Não se apresse para casar. Não se apresse. Porque vocês são muito apressadinhos, né? Querem tudo para hoje, querem tudo. Aqui ele diz muito claro em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. E você está aí apressado para que teus filhos voltem para o caminho do Senhor. E o Senhor veio dizer para você nessa manhã, há tempo certo de Deus para eles voltar. A única coisa que você tem que fazer é crer nesse Deus, que Ele está ouvindo tuas orações, que Ele está recebendo o teu jejum, que Ele está te contemplando o teu choro, contemplando os teus propósitos, as tuas humilhações, para que tua família seja resgatada. Então espere com paciência o tempo de Deus. Espere crendo e confiando, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Os teus filhos podem não ser fiel contigo, teu marido pode não ser fiel contigo, tua esposa pode não ser fiel contigo,
Teus amigos podem não ser fiel contigo, mas Deus é fiel contigo. Deus te promete e cumpre, gente. Essa é a diferença dos seres humanos para Deus. Porque Deus, aquilo que Ele fala, Ele honra, Ele cumpre, Ele abençoa, Ele faz. Então, louvado seja o nome. Quantas pessoas prometeram algo para você e não cumpriram? Eu sei quantas prometeram para mim. Então, igual os políticos que promete e não cumpre nada. Tem tantas pessoas que não são políticos, mas que já te enganou. Não foi verdade, gente? Quantas pessoas que não são políticos que já te enganou? Quantas pessoas aí? Muitas, não foi não? Com certeza que foi muitas. Mas Deus é diferente. Deus, Ele promete e faz. E faz. Deus, Ele prometeu para você que vai salvar a tua família. A única coisa que você tem que fazer é crer. É crer. Não é verdade, Jefferson? Quantas pessoas prometem? Quantas pessoas prometeram, não vou te abandonar? Ixi, te abandonou. Quantas pessoas te prometeram, vou te ajudar? Não te ajudo mais. Quantas pessoas te prometeram, não vou te trair, te traiu, né? Quantas pessoas te prometeram que seriam fiéis para a vida toda e não foram? Quantas pessoas te prometeram? Então, nós seres humanos somos pessoas que podemos falhar com os outros, né? Mas Deus não, gente. Deus não falha com você. Deus, gente, Ele promete para você e Ele cumpre. Ele cumpre. A palavra de Deus, ela tá cheia de promessas para você. Muitas das vezes você vai atrás de profeta, atrás de revelações, atrás de alguém que profetize para a tua vida. Abre a palavra de Deus. Quando você abrir as escrituras sagradas, vai ter promessas para a tua vida. A palavra de Deus tem promessa, Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo como muitos estão passando por luta, por dificuldade, por enfermidade, por algum problema. Mas tudo isso, gente, é porque Deus quer que a gente esteja de joelho dobrado na presença dEle, buscando o socorro dEle, perto dEle, próximo dEle, correndo para Ele, no colo dEle. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, quando as lutas vêm, quando as batalhas vêm, as dificuldades, para onde você vai correr? Para Deus. É para Deus que nós temos que correr. Lembra que tu tem um pai. Ontem, nas minhas orações, eu estava falando para Deus, eu estava agradecendo, porque através de Jesus, hoje eu não sou mais bastarda, eu tenho um pai. Através de Jesus, você não é um bastardo, você não é uma bastarda, você tem pai. Ontem eu estava nas minhas orações agradecendo a Deus, Senhor, hoje eu faço parte da família de Deus, né? Da família de Deus, eu faço como o Senhor Jesus disse, a minha família e todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus disse isso. E quando você ter Jesus no teu coração, é vontade de Deus. É vontade de Deus. Então, se você recebeu Jesus no teu coração, não é verdade? Você é filho de Deus, é filha de Deus. Então, coloca no teu coração que você tem um Pai e os olhos dele estão sobre você, está sobre a tua luta. Ele está no controle, é tempo para todas as coisas. O teu inimigo, o meu inimigo acha que está me vencendo, né? Acha que está te vencendo e Deus está só olhando, tá entendendo? Aí quando pensa que não, Deus vem e envergonha teus inimigos, Deus vem e envergonha meus inimigos. Aquilo que Deus começou, só Ele que termina. O reino das trevas não tem poder de terminar aquilo que Deus começou na tua vida, que Deus começou na minha vida. Gente, é vida de oração. Eu não estou brincando com as coisas de Deus. Eu não brinco aqui. Eu não estou numa batalha de brincadeira para mim ficar aqui, não. Eu estou numa batalha aqui espiritual para você ser abençoado, sua família ser abençoada, para mim ser abençoado. Preciso como todos vocês precisam, mas essa batalha aqui é espiritual. É uma batalha para que todos saiam vitoriosos.
É isso que eu quero. Eu não quero só a minha vitória. Eu quero a vitória de vocês. Se eu tivesse em batalha de oração só pela minha vitória da minha família, eu não abria uma live para orar por famílias. Eu não ia abrir uma live para orar por vidas, não. Eu estava com a porta secreta fechada do meu quarto, orando só por mim e pela minha família. Tá entendendo? Louvado seja o nome. Há tempo para todas as coisas. Há tempo do teu filho voltar para a presença de Deus. Confie nesse Deus, confie nesse Deus. Quando você olhar, tem a notícia. Ah, teu filho está pior, teu filho está fazendo isso, teu filho está errado, tua família está derrotada. Fala para esses que vêm falar mal dos teus filhos. Fala para eles assim, ei, há tempo de Deus para ele voltar para a presença de Deus. Fala para esses que falam mal dos teus filhos. Fala para eles, ei, minha querida, há tempo de Deus para meu filho voltar para a presença de Deus. Não dê ouvido àqueles que falam mal da tua família. Não dê ouvido àqueles que falam mal do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Não dê ouvido a esses que não vêm orar pela tua família, que não vêm aumentar a tua fé, mas que está aí perturbando a tua mente, dizendo que teu filho vai para o inferno, que teu filho não tem mais jeito, que a tua mulher não tem mais jeito, que teu marido não tem mais jeito, que você não tem mais jeito. Não dá ouvido para essas pessoas, não. Dá ouvido para a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no teu coração. Brinda o teu coração. Fecha o teu coração com a palavra de Deus. Fecha o teu coração para essas palavras que vêm para te machucar, te ferir, para bater a tua fé, para te diminuir. Fecha o teu coração por palavras que vêm de derrota para a tua vida, de derrota para a tua família. É um propósito de Deus na tua vida, a promessa de Deus na tua vida. Olhe para aquele que prometeu a promessa. Deus é fiel, gente. Deus te prometeu, ele não é menino para mentir, para dizer assim, não vou fazer mais, não vou fazer mais. Deus, ele disse que vai fazer, ele faz. Deus te prometeu que você e sua casa serviriam a ele. A promessa não mudou, então não mude desacreditando que Deus não tem poder de fazer isso na tua vida. Deus tem poder de curar, de ressuscitar, de salvar. Deus tem poder para abrir porta. Deus tem poder para tirar esse câncer do teu corpo. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para dar a vida, para tirar a vida. Deus tem poder. Só Ele tem poder. O maligno diz que tem poder, mas o poder dele é limitado. O poder de Deus é ilimitado. Você está entendendo? Você às vezes está servindo um Deus que o poder dele tem limite. O nosso Deus, gente, é ilimitado. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. A misericórdia de Deus é para sempre. O poder de Deus é para sempre. O amor de Deus é para sempre. A salvação de Deus é para sempre, é eterna. A palavra de Deus é para sempre. Passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Você significa o que é a palavra não passar? Significa que ela se cumpre. Se cumpre. A minha palavra pode passar. Eu posso falar algo para você e não se cumprir, mas a palavra de Deus, essa não passa não, minha querida. Se cumpre, ela está se cumprindo na terra. Estamos nos últimos tempos, estamos próximos do arrebatamento, estamos no princípio da dor, e você está vendo a guerra que está tendo em Israel. Você está vendo as guerras que estão aí nas nações. Você está vendo o que está acontecendo. O preparamento para a batalha final. A batalha final. Tempo para todas as coisas, gente. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Vamos lá, continuar. Há tempo de nascer e tempo de morrer, pelo amor de Deus. É difícil morrer, né? É difícil você esperar o tempo da morte. Não é difícil? Quem é que quer morrer? Muitos têm medo da morte, né? Não é verdade, gente? Quem é que quer que alguém da tua família morra? Sinceramente, nós somos sinceros. Eu oro, eu sei da vida eterna, mas eu quero que meus filhos morram? Não, eu digo para Deus que eu quero que eles me enterrem. Eu não quero que eles morram primeiro do que eu.
Eu não quero enterrar um filho. Eu não quero enterrar uma filha. Então, tá entendendo? Então, a gente, o que é isso? É medo? É medo da morte? Eu sei que aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Mas a gente somos carne. A gente tem esse sentimento de você não querer se separar do teu pai, querer se separar da tua mãe, do teu filho, daqueles que você ama. Você quer eles perto de você. Não é verdade? A velhice está chegando, a doença está chegando, o tempo de Deus da colheita está aí, gente. Quando Deus prepara uma pessoa e leva, porque só Ele tem esse direito, né? As pessoas tiram a vida dos outros, elas não têm esse direito. O único que tem o direito de tirar a nossa vida foi aquele que deu a nossa vida. Quem deu a nossa vida foi Deus. Mesmo que as pessoas não acreditem em Deus, mas quem deu a vida desses foi Deus. Quem deu a nossa vida foi Deus. É que nem a história da galinha ou o ovo. Quem foi que nasceu primeiro, né? Foi a galinha ou foi o ovo? Você já ouviu essa história? Pois é. Aí tem pessoas aí achando que você nasceu por causa do espermatozoide, não é isso? Por causa dessa fecundação. Mas quem foi que criou o homem e a mulher para que houvesse uma fecundação? Hã? É a mesma história do ovo e da galinha, que até hoje as pessoas não descobrem quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Hum? E assim é a nossa história. Tem pessoas que não acreditam em Deus, né? Não, eu nasci por causa da fecundação, não foi isso? Mas sim, a fecundação não precisa de dois órgãos, o órgão da mulher e o órgão do homem. E quem foi que criou o homem e a mulher para que eu nascesse? Ah, foi o pai deles. E aí vai aquela história, mas quem criou o pai deles? Foi o pai deles, sim. Aí chegamos lá onde? Em Adão e Eva. Quem foi o pai de Adão e Eva? Quem foi os pais de Adão e Eva? Estuda a Bíblia para te descobrir quem foi o pai de Adão e Eva. Quem foi o pai que criou Adão e Eva, que gerou Adão e Eva? Os que não acreditam em Deus são aqueles que perguntam até hoje, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Que até hoje não descobriram quem nasceu primeiro. Não é assim, não? Gente, é assim. Sabe quem foi que nasceu primeiro? Sabe quem criou Adão e Eva? Foi Deus. Foi Deus. E tem mais. A mulher não nasceu. A mulher não nasceu de uma fecundação. Eva não nasceu de uma fecundação, né? Eva nasceu da costela de Adão. Pelo amor de Deus, gente. A mulher nasceu da costela de um homem. E como é que o homem maltrata tanto a sua costela, hein, gente? Só que o quê? A mulher que Deus criou, a primeira mulher, nasceu da costela de um homem. Mas isso não significa que você nasceu da costela do teu marido. Quem nasceu da costela do homem foi a primeira mulher, que foi Eva. Você nasceu através de Deus, né? Que te deu teu pai e a mãe, que eles tiveram lá o contato íntimo e você nasceu. Você tem um pai, você tem uma mãe, já não foi nascido da costela do teu pai. Entendeu? Estamos entendendo, gente? Porque tem gente dizendo, eu estou atrás da minha costela. Presta atenção se está faltando alguma costela aí. Vai bater um exame se falta alguma costela. Não falta. Tá entendendo, gente? Então, os primeiros a ser criados por Deus, essa mulher, essa Eva, tirou a costela de Adão. A costela de Adão estava na Eva. Eles se separaram, gente? Nunca. Não é isso? Onde foi que Adão e Eva teve um divórcio? Onde foi que Adão e Eva viveu uma separação? Estuda lá a história deles. Nunca se separaram. Por quê? Como é que Adão ia se separar da própria costela? Ele iria passar por dificuldade, ele iria sofrer. Na verdade, ele iria sentir falta daquela costela. Por isso que eles permaneceram sempre juntos.
Mas você aí não nasceu da costela do teu marido para dizer que você é a costela dele. É apenas é apenas ali você pega a palavra para dizer que você é a costela do teu marido. Não é verdade? Mas você foi nascido através do contato do teu pai e da mãe, através daquela fecundação, e aí você foi gerado por Deus no ventre da tua mãe, porque ele mesmo disse que ele te gerou no ventre da tua mãe, que ele te escolheu no ventre da tua mãe. Somos gerados por Deus no ventre da nossa mãe. Não somos gerados por costela de homem nenhum. Somos gerados por Deus no ventre da nossa mãe. Estamos entendendo o valor da mulher. Deus criou tudo perfeito. Tantos homens desvalorizam a mulher, tantos homens tratam mal a mulher, tantos homens desrespeitam a mulher, tantos homens aí diminuem a mulher e Deus pega, valoriza a mulher. Através do ventre de uma mulher, o Espírito Santo gerou a Cristo na sua forma humana, não é verdade? O próprio Jesus foi gerado na forma humana dentro do ventre de Maria, sem fecundação. Não foi, gente? Oh, maravilha! Ainda tem gente dizendo que não acredita Deus. Vamos lá, se fosse agora no tempo atual, fizesse um DNA de Jesus, não encontrariam o Pai de Jesus na terra. Oh, que maravilha! Já pensou, Jesus? Já pensou, gente? No tempo atual, se Jesus estivesse nesse tempo, nessa época que estamos, que a ciência está aí, né? Aperfeiçoada cada vez mais. Iam fazer o DNA de Jesus para ver verdadeiramente se José não era o pai dele, porque José era esposo de Maria, né? Maria era virgem, nenhum homem conhecia Maria, então eles iriam fazer o DNA para saber se José era pai de Jesus. Aí eles iriam ver que não achariam o DNA de Jesus em José. Meu Deus, Deus é maravilhoso, né, gente? Eu amo Deus, Deus é maravilhoso, é perfeito. Então, fiquem aí querendo descobrir quem gerou primeiro, o ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro, porque o Espírito Santo já me mostrou na palavra, nas escrituras, na sagrada, quem nasceu primeiro, Adão, a Eva da sua costela, e depois veio os filhos. E aí começou as fecundações. Começou o quê? Os casamentos, né? Por que o homem uniu uma mulher? Por que uma mulher tem que se deitar com o homem, a mulher e o homem precisam se deitar? Para ter o quê? Filhos, gente. Filhos. Por que muitas pessoas... Interessante que o Espírito Santo me lembrou. Ontem eu estava conversando com uma irmã. Tem uma jovem... É uma jovem senhora, né? Tem 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos de... Aquela mulher estava ali tentando a felicidade, tentando o seu amor, tentando o casamento. Lembra lá da mulher? Da mulher que teve 5 maridos, e Jesus chegou com ela e disse para ela 5 maridos e que nenhum era dela, que o que ela estava não era dela. Pois é, tem mulheres aí que já tiveram vários relacionamentos e nenhum foram delas, tá entendendo? Então aquela mulher teve 5 filhos. Aí, olha só, essas crianças estão passando necessidade, estão precisando de ajuda. E o que foi que aconteceu? Uma pessoa disse assim para mim, se ela não tivesse se deitado com os homens, não teria tanto esses filhos. E o que mais a gente vê? Um monte de criança, porque a mulher fica tendo intimidade com um homem que não é seu marido, que não é responsável nem por ele, não vai ser pelo filho que vai ter que pode acontecer numa intimidade. Porque se você é uma mulher sadia, jovem, o homem é um homem sadio, jovem, o que vai acontecer? Não se previne, que não é nem para se prevenir, gente. O casamento ali era para que acontecesse, para ter um companheiro, uma companheira, aquele que iria te ajudar. Era para ter a tua família. Mas se você não quer mais filho, você consegue ficar sem se deitar com a tua esposa?
Você consegue? Não consegue, na verdade. Você não consegue ficar. E todas as vezes, você é um jovem que se deitar com a tua mulher, e o que vai acontecer? Se você não se prevenir, vai nascer filhos, vai nascer crianças. Tá entendendo? Então, naquele tempo, era preciso que a descendência de Deus crescesse, o povo de Deus crescesse na terra, que se multiplicasse. Hoje nós estamos no final do tempo. E o próprio Jesus, quando estava na cruz, ele falou para as Marias que estavam chorando por ele. E o que foi que ele disse para as Marias? Não chore por mim, chore por vós e pelos seus filhos, porque vai chegar o tempo que feliz são as mulheres que não amamentaram. E o que mais a gente vê, gente, são mulheres sofrendo por causa dos filhos que amamentaram. Esses filhos estão nas drogas, esses filhos estão afastados do caminho do Senhor, muitos filhos tirando a própria vida dos seus pais. O que mais a gente vê são mães chorando, mães que amamentaram, chorando por causa dos seus filhos. Quantas mulheres já não disseram, para que eu tive tanto filho? Quantas mulheres já não disseram, Deus, por que eu pedi filho? Era para mim estar livre disso, não do filho, livre do problema, livre da situação, livre da preocupação, livre desse sofrimento, tá entendendo, gente? Então o próprio Jesus disse que chegaria esse tempo, que felizes seriam as mulheres que não amamentaram. Porque tem muitas mulheres abandonadas pelos seus filhos, chorando pelos seus filhos que estão no vício, chorando pelos seus filhos que estão afastados do caminho do Senhor, chorando pelos seus filhos que estão maltratando essas mães. Estamos vivendo esse tempo ou não estamos? Fala para mim se não estamos vivendo esse tempo. Quantas mães eu escuto? Por que Deus não leva meu filho? Porque quantas mães eu escuto dizendo para mim, eu queria que Deus levasse meu filho. Quantas mães não estão aguentando de sofrer na mão dos filhos, ver seus filhos sofrendo e estão pedindo para Deus levar os seus filhos. Estamos vivendo esse tempo que Jesus disse. Então aqui em Eclesiastes 3 está falando, há tempo para todas as coisas. Há tempo para gerar filhos e há tempo para parar de gerar esses filhos. Gente, nós estamos no tempo que é para parar de gerar filhos. Ou você faz uma cirurgia aí para você não ter filho, ou então toda vez que você for se deitar com alguém, você vai correr um risco de ter um filho, de ter mais um filho, mais e mais filhos. Você está entendendo? Então, por isso que eu digo, se você não tem propósito na vida, você abandona. Você não abandona. Casamento é propósito de Deus. De quê? De você honrar essa mulher, dessa mulher te honrar, vai nascer tua família e essa família tem que estar no propósito de Deus. Então, o casamento é propósito, gente. Se você não cumpre o propósito que você tem na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, você já quebrou aí o propósito de Deus para a tua vida, que é de honrar esse homem, que é de honrar essa mulher. Então tem gente que casa sem propósito, tem gente que vai para a igreja sem propósito. Qual é o propósito de você estar dentro do templo? Você sabe qual é o propósito de nós estarmos dentro do templo? De adorar a Deus, de adorar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é casa de oração. Qual é o propósito de você estar no templo? Orar e adorar a Deus. Orar e adorar a Deus. Esse é o propósito. Porque muitos acham que está dentro do templo, o propósito é o quê? De ser um líder, de ser uma líder, de ser reconhecido pelos líderes, de ser notado por todos, né? De ser honrado por todos. Não, você está lá dentro do templo para orar e para adorar a Deus. Esse é o nosso propósito de irmos à casa de Deus, orarmos, nos humilharmos, pedirmos perdão de Deus e adorar a Deus. Não você ir para o templo para ser adorado, reconhecido pelos outros. Quem tem que ser adorado ali é Deus, não é eu, não é você, não. Há um tempo para todas as coisas, entendemos? Entendemos. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Gente,
Quando ele fala aqui que há tempo de matar e tempo de curar, não significa que é para você sair matando os outros. Não significa que tem um tempo de você tirar a vida de alguém. Aqui significa o quê? Que há o tempo de Deus te colher, que há o tempo de Deus dar a vida a alguém e depois recolher a vida dessa pessoa. Tá entendendo? Como ele disse lá antes, há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando ele fala em tempo de matar, gente, você tem que matar situações que está destruindo a tua vida. Você tem que matar palavras que não edificam a tua vida. Presta bem atenção. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Lembra lá, vamos lá para o Novo Testamento. Jesus, o que foi que ele disse? Que o inimigo semeou o joio no meio de nós, não foi? No meio da igreja. Dentro do templo, ao trigo, ao joio. Então vai chegar o tempo que o joio será arrancado. Ele será arrancado, tá entendendo? Esse tempo aqui, o Senhor está nos explicando. Está nos explicando. Chegar o tempo que o próprio Deus vai tirar quem está de engano. Quem está de engano em cima dos púlpitos, quem está de engano dentro do templo, quem está de engano como teu amigo, que está de engano como a tua amiga, quem está de engano na tua vida, o próprio Deus vai tirar da tua vida. O próprio Deus vai tirar do templo. Já está tirando muitos, né? A gente vê aí um monte de escândalo. Você está vendo quem serve a Deus e quem não serve. Deus está mostrando, gente. Deus está mostrando quem é servo de Deus e quem não é. Deus está mostrando quem é verdadeiramente aquele que o Espírito Santo habita na sua vida. E Deus está mostrando quem é lobo, quem é pastores. Deus tem mostrado, gente. Por quê? Porque ele mesmo está arrancando as máscaras. Porque ninguém fica de engano na presença de Deus. Porque ele mesmo vai mostrar quem serve a ele e quem não serve. Gente, as pessoas ficam escandalizadas porque o fulano fez isso, o fulano adulterou, o fulano fez não sei o quê. E ouvi um vídeo ontem muito interessante, que dentro da igreja... Gente, você acha que o inimigo ele não está dentro do templo? Ele está dentro do templo. Satanás, ele está dentro do templo, junto com os adoradores de Deus. Te provo na Bíblia que ele está lá dentro, junto com os adoradores de Deus. Quando Satanás foi à presença de Deus fazer o quê? Pedir para tocar em Jó. O que foi que, aquele versículo? Que os anjos, os santos estavam orando e veio Satanás também se apresentar na presença de Deus. A tua oração, quando você faz a tua oração, você está se apresentando na presença de Deus. Você está se chegando a Deus para apresentar a tua oração, a tua conversa com Deus, os teus pedidos, as tuas petições, aquilo que você precisa, o teu arrependimento. Então, dentro do tempo, o adversário está ao derredor, setando pessoas, setando o pastor para se encantar para uma obreira, setando um presbítero para encantar-se com uma obreira, com uma trabalhadora. O inimigo está dentro da igreja, setando as pessoas para ficar no celular. O inimigo está dentro da igreja, setando as pessoas para ficar de conversa dentro do templo, porque ele não quer que você ore, porque ele não quer que você adore a Deus, porque ele não quer que você seja abençoado na casa de Deus, na casa de oração, né? Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo está lá trabalhando, gente. Por que eu falei no início da live que essa caixa de demônios só sai com oração e jejum? Por que o inimigo tem reinado ali dentro do templo? Por quê? Porque falta jejum, oração e jejum. Nós estamos nos últimos tempos que o que mais a gente vê é templos que não tem mais círculo de oração. O que tem? Louvores. O que tem? Apresentações, danças, conversas, mas oração, joelho dobrado, jejum, a gente não vê, gente. A gente não vê o povo que gente, quantas vezes eu cheguei no templo, eu vi aquelas pessoas chorando de joelho dobrado.
Oh, meu Deus do céu, com as mãos tocando lá naquele lugar, naquele púlpito, né? Naquele lugar, naquele púlpito ali, naquele altar, com suas mãos ali orando, chorando, chorando, se humilhando para Deus. Ninguém entrava dentro da igreja olhando para a roupa do fulano, olhando para a roupa do ciclano, olhando o que os outros estavam fazendo. As pessoas entravam dentro do templo, dobravam seus joelhos e começavam a se humilhar até o líder chegar para iniciar ali, né, iniciar ali a pregação. Hoje você chega no templo, as pessoas andando como se fosse um salão social. Hoje você chega no templo como se fosse uma casa de eventos, como se fosse um shopping. Hoje você entra no templo como se fosse uma casa de encontros, um ponto de encontros de casais, encontro de casais. Meu Deus, você olha para o templo, você olha para a casa de Deus, você não encontra mais pessoas orando. E você entra no templo querendo já sair do templo. Você entra no templo querendo sair do templo, gente. Por quê? Porque as pessoas estão frias. É esse tempo que nós estamos vivendo. Por isso que o Espírito Santo falou no meu coração, não deixa que a frieza dos outros te esfrie. A gente está vivendo esse tempo que você entra na casa de Deus e você vê pessoas mortas. E você fala e eles não dão ouvido. Os corações estão duros. Você está falando para orar, vão jejuar, vão se arrepender dos seus pecados, vão limpar o teu coração. E elas estão com o coração sujo, elas estão com semblante onde não tem o Espírito Santo. Porque o seu orgulho te deixa o Espírito Santo brilhar na tua vida. Ninguém tira o brilho do Espírito Santo. Mas o orgulho não deixa o Espírito Santo brilhar na tua vida. Quem está brilhando é você, não é o Espírito Santo na tua vida. Tem pessoas que fizeram do tempo lugares que eles querem brilhar com seus louvores, querem brilhar com suas pregações que cospe fogo. Mas esse fogo não edifica a vida deles. Tem pessoas que não vão à igreja para adorar a Deus, mas para julgar os irmãos e fazer fofocas. Falta de quê? De oração e jejum. Essa casta de demônios só sai com oração e jejum. O inimigo, sim, o inimigo das nossas almas, gente, ele quer que um fique contra o outro. O inimigo das nossas almas, ele quer colocar a igreja, os líderes contra as ovelhas contra os líderes. O inimigo das nossas almas, ele levanta pessoas. Para quê? Para contender uma com as outras. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui sendo aperfeiçoada por Deus. Eu estou aqui todos os dias no meu secreto, né? Na minha oração secreta, me humilhando para Deus, reconhecendo meus pecados, falando para Deus, meu Deus, como eu errei, meu Deus, como eu fui ignorante, meu Deus, como eu fui cega, como foi eu cega. A comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, se você tem relacionamento com Deus, se você tem intimidade com Deus, você vai entrar em templos e Deus vai mostrar como é que está as pessoas no púlpito, como é que está a pessoa louvando, como é que está a pessoa do teu lado. Porque você tem intimidade com Deus, você tem relacionamento com Deus e Deus vai dizer, tá vendo, minha filha? Essa pessoa tá cega, essa pessoa tá aí falando, meu Deus do céu, gente, tem gente que fala as coisas no púlpito que não praticam, julgam os outros que não fazem e eles não fazem, mando nós fazer e eles não fazem. Eu não estou pregando contra ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus, o que foi que ele diz aqui? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Então, chegará o tempo que Deus vai arrancar esse joio. Como ontem a irmã estava falando. Mas a pessoa, olha só. Deus mostrou uma pessoa para mim que a vida dela estava na escuridão, gente. O semblante dela era de uma morta, não era de uma pessoa que tem Cristo. E está dentro do templo. E a outra pegou e me arrebateu. Então quer dizer
que ela está dentro do templo, mas ela está desviada. Tem muitos dentro do templo, desviados da verdade, desviados da comunhão com o Espírito Santo, desviado do propósito de Deus. Tem muitos dentro do templo que estão como joio, como joio. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas tem semeado joio no meio de nós, gente. Mas vai ser arrancado. Vai ser arrancado. Então é preciso nós matar, arrancar da nossa vida essas raízes, essas raízes que o inimigo tem plantado nos nossos corações. O inimigo tem plantado no teu coração para você ficar com raiva do fulano, com raiva do teu marido, para te não perdoar o teu marido, para te não perdoar a tua mulher, para te não perdoar a amante do teu marido, para te não perdoar alguém na tua vida. O inimigo está plantando aí no teu coração. Arranca. Arranca essa raiz aí que o inimigo colocou no teu coração. Arranca essa erva danina. Não deixa que a raiz da amargura cresça no teu coração. A palavra de Deus é muito certa, gente. Somente os limpos de coração verão a Deus. E Jesus na tua vida, ele faz essa limpeza no teu coração. Jesus na nossa vida, ele faz essa limpeza no nosso coração. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser cumprida. Deus não pode ser contra a palavra dele, gente. Deus, ele não pode ser contra a palavra dele. Então, ela vai se cumprir. Se só os limpos verão a Deus, esse Jesus que eu recebi na minha vida, ele vai limpar o meu coração. Ele vai manter o meu coração limpo para mim ver a Deus. Somos salvos pelas obras? Não. Eu tenho o meu coração limpo. Significa que eu sou perfeita? Não, não é isso? Eu ter o meu coração limpo significa que eu não tenho ódio de ninguém, que eu não desejo mal para ninguém, que eu não estou querendo me vingar de ninguém. Isso é o coração limpo, tá entendendo? O coração limpo é aquele que perdoa, aqueles que te fizeram mal, tá entendendo? O coração limpo é aquele que perdoa. É difícil perdoar? Com Jesus, não. Com Jesus não é difícil. Mas sem Jesus é difícil perdoar.